Oi, Cotoclã, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o Cotocast. E como vocês puderam ouvir, a vinheta está de volta, então, editor está de volta. Ei! Bom, eu abri uma caixinha lá no Instagram do Cotocast para perguntar para vocês qual a história que vocês queriam ouvir. E aí eu estava devendo essa, inclusive, vim hoje para contar sobre a minha relação com a prótese. Na verdade, nunca existiu porque eu nunca usei, mas as vezes em que eu quis usar e como que foi isso para mim. Hoje é muito mais fácil até pensar nisso, né? Mas a primeira vez que eu pensei na possibilidade de uma prótese, para quem já ouviu os outros episódios, foi lá no dia que eu descobri, aos 13 anos, que eu entendi que eu tinha uma deficiência. E tentando racionalizar, uma das coisas que eu racionalizei foi isso. Falei, bom, já que eu não tenho a mão, vou procurar algo, né, se for possível, que possa ficar nesse lugar. E aí eu lembro de ter chamado meu pai, porque eles nunca também me ofereceram. E depois, conversando com eles, eu entendi que o pensamento deles era, bom, se ela quiser e pedir, nós vamos atrás do que for possível. E como eu disse também no outro episódio, eu tinha visto uma vez só o rapaz lá em Pirapora, né, que é a cidade que eu fui criada, que ele tinha essa prótese pesada, aquelas de madeira, que era estética, e ele ficava só com a blusa de manga comprida, né, só dava para ver aquela mão parada ali pesada. E aí eu lembro de ter chamado meu pai para conversar e falado, pai, então, eu sei que tem essa daquele moço e tal, mas será que existe alguma coisa mais moderna, alguma coisa, né, mais funcional que possa me ajudar de fato em alguma coisa do meu dia a dia? Meu pai falou, olha, minha filha, não sei, mas vou procurar saber. Na época ele trabalhava, né, numa empresa lá e o dono da empresa era de fora de Pirapora, essa empresa tinha ramificações no exterior e ele pediu a esse patrão dele, né, o chefe dele, olha, minha filha manifestou esse interesse, na época a gente não tinha internet, não era como é hoje, né, gente, então pensa lá, quando eu tinha 13 anos faz muito tempo, faz tempo. E aí ele foi e pesquisou lá com os contatos dele e tal, e voltou pro meu pai e falou, olha, o que tem é basicamente estético, não tem nada funcional. Meu pai me deu essa resposta, eu guardei ela e falei, tá, então tá bom, se é pra ser estético, não quero, não tô afim. E aí passa tempo, passa hora, passa vida, né? E as coisas foram evoluindo. Eu tive o contato com a Associação Daramão, que faz os dispositivos, né, feitos na impressora 3D para doação e tal. Até então, hoje eu tenho um, mas até então eu não tinha tido contato com o dispositivo. Na época eu era casada com meu primeiro marido e ele secretamente começou a desenvolver um projeto baseado numa tecnologia aberta, né, de uma prótese que ela era impressa na impressora 3D e tinha um sensor mioelétrico para obedecer a esses comandos. Então seria uma alternativa mais viável para uma prótese mioelétrica que àquela época, isso aí foi em torno de 2016, 17, já era algo concreto, mas absurdamente fora da realidade. Assim, você via no exterior ou aqui muito, muito caro, não tinha nem por onde acessar um negócio desse. E na verdade não fui eu que busquei isso, ele pensou isso na época, porque como eu tenho bastante dor, né, do lado direito aqui no trapézio, pegando o trapézio como se vocês estivessem me vendo, mas eu tenho bastante dor no trapézio direito, até então não tinha fechado um diagnóstico concreto, hoje eu sei que é síndrome miofascial e tudo, então numa tentativa aí de amenizar as tarefas do dia a dia usando essa prótese que seria mioelétrica, então teoricamente mais funcional. Chegou até um ponto de desenvolvimento dessa prótese, só que depois não avançou, precisava de alguns recursos que ele não tinha, né? Ele e um amigo dele que ajudou ele bastante, e aí acabou morrendo esse projeto. Depois de um tempo, em 2019, eu estava morando em Minas, e eu, acompanhando pelas redes sociais, vi que tinha lá a empresa que fazia a prótese de mão mioelétrica. E aí eu vi várias pessoas, né, na rede social da empresa acessando esse dispositivo. Falei, bom, vou ver como é que faz, se eu posso marcar para conhecer e tal. Mas aí, nessa época, já era assim, entendendo que talvez pudesse ter alguma funcionalidade de tirar essa sobrecarga do lado direito, que até então eu ainda acreditava que poderia ser uma causa, né, da minha dor. Hoje eu sei que não, a síndrome miofascial acontece em qualquer pessoa, né, independente de ter agenesia ou algum outro impedimento do funcionamento, no caso, né, do outro lado do corpo.
Enfim, volta para essa experiência de 2019. Eu marquei, né, agendei, fui lá na empresa. E aí foi muito legal, assim, porque era uma coisa que nem nos meus sonhos mais malucos eu imaginei poder vivenciar. No teste, né, aí o rapaz que me recebeu, que é o responsável lá pela marca, é um fisioterapeuta. Ele me explicou direito como é que funcionava e tudo. E aí eles fazem um teste, né, de sensibilidade para a gente ver como é que seria a movimentação. Então ele coloca o sensor no lugar do braço aqui, onde ele acha que seria viável, né, para captar os movimentos dos músculos. E esse sensor está conectado à prótese, só a mão, assim, a mão ficou em cima da mesa. E aí eu mexia, né, com basicamente a ponta do cotoco, assim, que aí eu esticava o músculo e aí a mão mexia lá. Falei, gente, que máximo. E aí ela tem alguns comandos que são programáveis, e eu lembro que à época ele disse que dava para fazer acho que 17 combinações de comando, né, de pegar com 2 dedos, de fechar só uma parte da mão e tal. Ali ela estava programada para fazer 2 ou 3, era apontar, fechar tudo e fechar uma parte. E aí eu fui testando o movimento, né, para ver se dá 2 toques assim, ela muda o movimento. E ele até me comentou, falou: "Nossa, você dos pacientes que vieram aqui testar, você pegou muito rápido o jeito. Seria uma excelente candidata para essa reabilitação com a prótese e tal". E aí eu fiquei super empolgada, né? Beleza, aí vamos falar de todo o processo. E aí ele me explicou. Eles chamam de luva, né? Que você veste o braço e aí você aperta um botãozinho, ela faz um vácuo no seu braço e conecta no sensor, né? No lugar adequado e você usa. Muito simples, muito tranquilo e aí é só usar. E eu pensei, oba, ganhei a minha prótese, né? Ganhei a minha mão que eu nunca tive. Aí entraram as duas questões principais. A primeira, preço. Aquela época, salvo engano, era 120 mil reais, só a prótese. Né? E tem todo um processo de fisioterapia para você aprender e tal, né? A usar e beleza. Já era um impeditivo para mim, porque eu não tinha esse dinheiro. Muito embora hoje seja, né, aquela época era mais acessível do que jamais eu tinha pensado. E algumas pessoas acabam conseguindo esse valor e tudo. E a segunda coisa foi algo que eu nunca tinha pensado. Eu tava com quantos anos? 30 alguma coisa. Aí ele virou para mim e falou assim: "Posso fazer uma pergunta?" É claro. Por que você quer uma mão? E eu lembro de eu ter pensado assim, olha só, gente, ele aí com seus 20 dedos querendo saber por que eu quero os meus também, né? E minha primeira reação foi, eu falei, porque eu não tenho, então eu quero. Aí ele falou exatamente, você tá aí com 30 e tantos anos, viveu todo esse tempo sem uma mão, você não sabe como é viver com as duas mãos. Eu falei, isso era uma coisa boa de se saber, né? Ele falou, com certeza. Mas eu recomendaria isso eventualmente para uma criança. Para você que já viveu a vida toda assim, vai ser muito difícil você se adaptar. Você vai ter que ter um processo de reabilitação tão ou mais difícil do que a pessoa que perde e começa a usar a prótese, porque você está totalmente condicionada a ter vivido a sua vida toda dessa forma. Eu, quando chega uma pessoa aqui que perdeu, eu sou o primeiro a falar, olha, vai atrás, né? Várias pessoas, inclusive com até dificuldade financeira, abrem mão de bens, imóveis e tudo para poder, e eu entendo e eu apoio, porque realmente para a pessoa que perde, ela tem uma funcionalidade muito grande. Mas para você que nasceu sem a mão e viveu esse tanto de tempo da sua vida sem a mão, eu desconfio que há um sério risco de você não adaptar e largar de mão. E é um investimento muito alto, então eu estou sendo bem honesto com você e tal. Naquele momento, eu lembro de ter ido embora muito pistola, muito chateada, assim, tipo, como assim, né? Eu vim ver um sonho possível que nem nos meus maiores sonhos poderia acontecer, de ter algo que vai me ajudar a melhorar meu dia a dia e tal, e o cara já me joga esse balde de água fria, para além do valor até que eu não tinha. Mas enfim, nada é impossível, né? Eu poderia trabalhar, juntar, enfim. Algumas amigas até falaram, vamos fazer uma vaquinha. Na época eu postei nas redes sociais, né? Postei no Instagram o vídeo. Ele tá lá, inclusive, no meu Instagram, pessoal. E aí aquilo foi me gerando uma série de incômodos, né? O primeiro que eu jamais iria fazer uma vaquinha para isso, pensando em todas as mazelas sociais que existem, eu não conseguiria. Saber que outras pessoas deram seu dinheiro para que eu tivesse algo que, diante de tudo que se pode ter com doação, seria uma prótese para mim, jamais.
E segundo, que aquilo ficou na minha cabeça, né? Você nunca teve, você nunca teve, você nunca teve. Mas eu quero saber como é que é ter, que droga, eu tenho esse direito. E realmente eu tenho esse direito. Mas eu queria mesmo, só para saber como é que é ter, primeiro que nunca ia ser igual, né? Segundo que realmente eu faço tudo. Tudo, absolutamente tudo. Eu brincava que quando alguém me perguntava o que eu não fazia por não ter a mão esquerda, eu falava que era casar e bater palma. E olha que casar, eu tô no meu segundo casamento. Então, assim, por quê? Pra quê? E eu fiquei pensando naquela pergunta. Pra que você quer? Pra que você quer? Pra que você quer? Realmente, pra que eu quero? Não ia, e depois conversando com médicos e fisioterapeutas, eu entendi que realmente não ia aliviar essa questão da dor, né? Porque a origem dela não é... É claro, quanto mais a gente mexe e tal, mais dói, mas... O que vai melhorar a minha dor e o que melhora de fato a minha dor é outra coisa, é exercício físico regular. E eu ia ali gastar um dinheiro que eu não tinha, né? Fazer um esforço para buscar esse valor que eu não tinha, para ter uma coisa que eu nem sabia se eu queria de verdade. Eu queria porque todo mundo tem. Ai, que péssimo, né? Você quer uma coisa porque todo mundo tem? Que falta te faz? Que diferença vai fazer na sua vida? E ali eu descobri que era nenhuma. E a partir dali eu desencanei, olha, com 30 e tantos anos, né? Mas eu acho que veio, eu já tinha desencanado lá atrás. Mas depois que veio a possibilidade concreta, eu falei, bom, vou ver, vamos explorar essa possibilidade. E ali eu vi que não era uma possibilidade por N motivos. E eu agradeço muito a esse fisioterapeuta, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu agradeço muito a ele por ter feito essa pergunta e por ter sido honesto nesse ponto, né? E ele mesmo reforçou, né? As crianças com a genesia, ainda assim algumas crianças fazem esse esforço da protetização e não se adaptam. E eu vejo hoje que é interessante, e conversando com profissionais da área, desenvolver o uso do membro. Né? Se quiser, a prótese é óbvio, não estou dizendo que é ruim, nem que é bom, nem nada. Não é isso. Não estou fazendo um juízo de valor do uso ou não de prótese. Não é isso. Estou contando a minha experiência. E quem quer, quem tem condição e tudo, tem que ir atrás mesmo. Hoje a gente tem esse recurso, né? Eu participo hoje de um grupo no Instagram que ele é internacional. E as meninas lá, sobretudo dos Estados Unidos, tem muitas mulheres, né? E elas falam que mudou a vida, né? Usar e tal. Geralmente moças mais novas do que eu, metade da minha idade, que começaram a protetização tardia, né? Tardia, ou seja, que não foi na infância, mas ainda há tempo de se habituar e tudo. Então, assim, é uma avaliação muito individual e que para mim não fez sentido. E eu agradeço muito a esse fisioterapeuta porque ele me trouxe essa percepção, que era uma percepção que eu não tinha, do porquê que eu queria. E na verdade eu nem queria, né? E aí, para finalizar, a experiência com o dispositivo do projeto Mãozinha na Bike, que é o dispositivo que eu ganhei e sou muito grata, me fez voltar a pedalar, que ele é encaixado no guidão e ele ajusta, né, a distância do meu punho e coloca direitinho o cotoco ali no buraco do dispositivo, foi o que me fez sentir mais próximo de ter duas mãos. Assim, eu já andava de bicicleta, não tive dificuldade de aprender e consegui andar sem o dispositivo, sim, mas ele dá uma segurança e tem uma funcionalidade absurda que me fez, inclusive, pedalar junto com meu marido em terreno irregular, terra, trilha no mato, coisa que eu não imaginava fazer. E aí fez bastante sentido para mim. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: primeiro, na infância, por mais que não houvesse o recurso, meus pais nunca me citaram a isso, né? Sempre me deixaram livre para tudo, inclusive para isso. Então, eu acho que pode dar, obviamente, a possibilidade para o seu filho, né? Mas é importante construir uma autonomia também. Então, saber fazer as coisas como a gente é. Se tem a possibilidade de protetizar, ótimo, né? Se não quer também, ótimo. Vai de cada pessoa, de cada existência que é única, a relação com seu corpo, a relação como se vê em sociedade, como se vê nos seus espaços sociais. Não existe uma resposta certa. Ah, vou protetizar, não vou protetizar. São muitas questões que estão envolvidas, questões sociais, econômicas, culturais e de vivência da própria criança, né? No momento que é o oportuno de protetizar, que é na infância. E tá tudo bem também. Tentar e não gostar, tentar e não querer. Tá tudo bem nem tentar e querer ficar sem prótese. Tá tudo bem. A gente tem que se sentir bem. Foi isso que eu aprendi nessas minhas situações, que foram breves, mas que foram muito importantes em relação à prótese. Bom, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. E deixem comentários, compartilhem, comentem, curtam. Vamos aumentar aí esse Cotoclã para a gente poder trazer
mais experiências aqui para vocês. Digam o que vocês querem ouvir, vão lá no Instagram do CotoCast e semana que vem eu estou de volta.